Corinthians! E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Na ressaca ainda, comemorando, aquela alegria no coração, né? Aquela sensação boa que a gente sente bem aqui no nosso coração corintiano, né? Aquela felicidade que não vai embora. Aí você abre o Instagram, só tem coisa do Coringão, campeão, só tem os vídeos, os memes dos títulos, o Carrilho brincando no lance do Félix Torres, o Ramon Dias sendo jogado pra cima, quase mataram o velho. É legal demais, né? Corinthians campeão é uma coisa, é um êxtase máximo, né? A gente não consegue ver outra coisa a não ser as coisas de quinta-feira, ser campeão depois de 6 anos em cima do seu maior rival, dominando o jogo na nossa proposta, né? Ganhando lá, segurando o placar positivo na nossa casa, né? Porém, a gente já tem que tentar pelo menos virar um pouquinho a chave, porque amanhã tem a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, lá em Salvador, na Arena Fonte Nova, tá? Jogo difícil, jogadores cansados, um pouco de ressaca ainda, querendo ou não. Eu não digo nem de ressaca de apenas encher a cara ou etc. Também pela questão das entrevistas depois do jogo, a premiação. Você vê o Hugo Souza estava em 5 programas diferentes no mesmo dia, na sexta-feira. Esses caras nem dormiram de quinta para sexta, provavelmente nem dormiram muito de sexta para hoje, né? Hoje já teve treino pela manhã, teve a coletiva de imprensa de alguns jogadores campeões paulista também. Os jogadores estão sim mais desgastados e creio que o Ramon amanhã vai colocar um time um pouco alternativo, mas não um time enfraquecido, tá? Vai ser um time que vai rodar um pouco o elenco, mas não deve estar completamente enfraquecido, tá? Desde já peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com seus amigos, que é muito importante para o nosso canal, tá? E também segue a gente no nosso Instagram, que está sendo ativo lá com o nosso parceiro Rodrigo da Fiel, também apresentador aqui do canal Tu És Orgulho. Beleza? Rapaziada, vamos lá então. Amanhã na estádio Arena Fonte Nova, como eu ouvi falar, da Arena Fonte Nova, horário 8 horas da noite, com transmissão do Sport TV e Premiere. Lembrando, tá? Todos os jogos do Corinthians fora de casa vai sim ter transmissão do Grupo Globo, tá? E os de casa vai ser também a transmissão da Record, tá bom? Arbitragem de campo, Bruno Arleu de Araújo, Rio de Janeiro, e o bandeira Bruno Bosquilha, e o bandeira 2 é o Thiago Henrique Neto Correia Farinha, o quarto árbitro é o Bruno Mota Correia, e o VAR vai ser comandado por Rodrigo Nunes de Sá, tá? Bruno Arleu de Araújo é o carioca, né? Que tem diversas polêmicas aí em jogos do Campeonato Brasileiro, um árbitro ruim como todos os outros, né? Vamos ser sinceros aqui, não é uma exclusividade do seu Bruno Arleu. Todos os árbitros do Brasil são ruins, todos os árbitros do Brasil são despreparados e não tem a mínima capacidade de apitar uma competição tão grande, porém não tem renovação, não tem reciclagem, não tem novos árbitros surgindo, e quando surgem também se corrompem rápido. Talvez o Candansan seja a nossa maior promessa aí na arbitragem, mas também já vimos que também não é um árbitro de pulso firme, não é um árbitro que ainda conquistou, como eu posso dizer, a confiança dos clubes, como nenhum árbitro conquistou em todos esses anos de futebol brasileiro, né? A provável escalação, rapaziada, é com Hugo Souza ou Donelli. Por que eu acho Hugo Souza ou Donelli, tá? O Hugo Souza, se eu me recordo bem, tá? Eu vou até pegar aqui, tentar pegar aqui no Flash Score. Lembrando, tá? Não somos patrocinados pela Flash Score, infelizmente. Porém, é um aplicativo que eu uso muito, que é muito importante, que é muito legal, tá? Que nos ajuda com informações precisas, tá? Eu até me equivoquei, na verdade eu achava que o Hugo Souza não poderia jogar amanhã por estar suspenso, tá? Porque eu tinha uma recordação de que o Hugo Souza tinha 2 cartões amarelos e ele leva o terceiro amarelo contra o Grêmio no último jogo do campeonato, que geraria uma suspensão automática para o primeiro jogo do Brasileiro, que será amanhã frente ao Bahia. Porém, eu vendo aqui agora, na verdade, quem está suspenso do de amanhã é o André Carrilho, tá? Que tomou o terceiro amarelo, então tá mostrando aqui que tá fora da próxima partida. Então, normalmente, sim, o jogador que é suspenso na última rodada do campeonato, no início desse mesmo campeonato, do ano seguinte, ele estará suspenso. Então, tá mostrando aqui que o Carrilho está suspenso de amanhã. Não tem essa. Eu não vi isso ainda, mas eu vi aqui pelo Flash Score. E o José Martinez, que foi expulso, né? Naquela confusão que teve, que todo mundo lembra, que o Memphis Depay, junto com o goleiro do Grêmio, mas o Martinez e o Dodi, tá? Então,
Matheus Bidu também tomou o terceiro amarelo nesse jogo e também tá mostrando aqui que tá fora da próxima partida. Então, vamos colocar como desfalque aqui, possivelmente André Carrilho, caso realmente estiver correto aqui, Matheus Bidu e o Martinez, tá bom? Então o Hugo Souza, eu estou equivocado, estava equivocado, então o Hugo Souza vai ser titular sim amanhã no jogo contra o Bahia, tá? Então na lateral direita, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique ou Choca, e na lateral esquerda, Angileri. Tá? É uma chance para o André Ramalho aí tentar voltar à boa fase e tentar voltar à equipe titular do Corinthians nesse ano, tá? Primeiro volante, o Ranieri, Charles, Rian ou Breno Bidon, de meio armador, Coronado ou Romero, e na frente, Thales ou Memphis e Yuri Alberto, tá? Por que eu coloquei Coronado ou Romero? Porque se o Romero jogar e o Thales entrar, o Romero vai para o ataque e o Thales faz a meia. Se o Memphis for titular junto com o Yuri, o Romero vai fazer o ataque e o Memphis recua para a meia pela formação tática que vem sendo quando o Garro não joga ou quando o Coronado não joga. Mas o Coronado está recuperado de lesão, pode ser sim que comece o jogo amanhã no time titular, tá? Uma escalação boa, não achei uma escalação que está enfraquecida, tá sem o Carrilho, Martinez, tá sem o Félix Torres que vem sendo titular, mas é uma equipe que, se for essa mesmo, é uma equipe competitiva, é uma equipe que consegue ainda bater de frente com o Bahia, que é um bom time, que investiu muita grana de novo para reforçar esse elenco, né, com a SAF agora do Grupo City. Então o Bahia também tem uma equipe muito forte, então o Corinthians tem que colocar um time competitivo, tá? Segurando alguns jogadores. Então aqui eu acho que vai ser esse time, mas pode ser que mude. Você pode ver o Léo Maná aparecendo aí como opção. Você tem o Kaká ainda que não jogou uma sequência nesse ano, então ele pode aparecer. O Alex Santana pode aparecer também, tá? Eu creio que o Garro não jogue, pelo menos não no primeiro tempo, talvez jogue o segundo, talvez nem isso. Talvez a galera segure o Garro para o jogo da Sul-Americana e também a sequência contra o Vasco em casa. Então pode ter essa segurança, porque o Garro praticamente jogou no sacrifício contra o Palmeiras. Ele, como diz o Emiliano, né, a gente postou no nosso Instagram também, mas o Emiliano falou na coletiva que o Garro estava sem andar um dia antes do jogo, e ele acordou e falou: eu vou jogar nem que seja o último jogo da minha carreira. Então o Garro jogou sim no sacrifício, e talvez eu creio que não, ele não vai entrar em campo no domingo, tá bom? Memphis deve jogar, não sei se titular ou vai entrar. O Thales deve ganhar mais minutos, Coronado também. O Yuri deve ser o titular porque o Hector Hernandes inexiste nesse elenco. Então eu creio que está de boa, tá? O retrospecto ano passado, vamos colocar aqui, fora de casa, né? Lembrando que o Corinthians ano passado demorou a engrenar no Campeonato Brasileiro. Então eu vou também estar usando aqui o Flash Score para colocar os números do Corinthians fora de casa, depois eu coloco os de casa. O Corinthians fez 18 pontos apenas fora de casa. O Corinthians demorou a vencer fora de casa, demorou a engrenar no campeonato em si, principalmente fora de casa, tá? Então o Corinthians fez apenas 18 pontos em casa. Então o Corinthians teve poucas vitórias em casa e teve bastante derrotas, né? E empates também não teve muitos, por que pareça. O Corinthians perdeu muito no ano passado, principalmente fora de casa, tá? Já em casa, o Corinthians teve 38 pontos, olha a diferença de 18 para 38, né? O Corinthians conseguiu 20 pontos a mais jogando em casa, né? Com o apoio da sua torcida, e aí mesmo assim demorou a engrenar no campeonato, né? O Corinthians ganhava alguns jogos, perdia outros, empatava, perdia, aí demorava a vencer, quando vencia tentava manter uma sequência, não conseguia, né? Até que na última arrancada ali conseguiu o tanto de vitórias seguidas, né? Terminando na competição ali na 7ª colocação com 56 pontos, tá? Então o Corinthians fora de casa no passado foi muito mal, em casa demorou a engrenar, mas terminou bem, né? E eu acho que esse ano o Corinthians tem tudo para fazer um campeonato ok, decente. Eu sempre acredito no Corinthians, tudo, mas eu não vejo esse elenco suficiente em questão de peças para brigar pelo título, mas sim para brigar com uma Libertadores, ficar na parte de cima da tabela e não passar sufoco, não passar nenhum tipo de preocupação com a zona da degola. Então eu acho que o Corinthians tem time para brigar pela Libertadores, um G6, tá? Que às vezes vira G8, mas eu acho que o Corinthians tem condição de brigar por um G6, quem sabe um G4, mas eu acho que título, eu acho que por elenco só tem um no momento, que é o Flamengo. Isso falando com toda humildade, eu acho que o Flamengo é um elenco que sim consegue brigar por título até o final,
fôlego. Mas o Campeonato Brasileiro é muito dinâmico, às vezes o Corinthians embala aí umas 2, 3 vitórias seguidas, já fica lá em cima, e aí você vai controlando um pouco. Porém, é difícil, é uma competição muito complicada, com diversos times de qualidade, com diversos times que vem se reforçando a cada ano, vem se fortalecendo financeiramente também com a SAF ou com algum investidor. Então é um campeonato muito difícil. Eu acho que o elenco do Corinthians ainda é um pouco curto para competições pontos corridos. Mata-mata, eu acho que o Corinthians pode ir muito bem e tem chance de ir muito bem, como foi no Paulista. Claro, a proporção dos adversários é outra na questão de quarta de final. Você pega o Mirassol, você pega o Santos um jogo só em casa. Então no mata-mata é 2 jogos, então você tem que ir bem fora e bem em casa, ou às vezes bem em casa e também bem fora. Então eu acho que o Corinthians no mata-mata consegue ir melhor do que um pontos corridos. Mas também, volto a repetir, que eu não vejo o Corinthians passando sufoco nesse campeonato pontos corridos com esse elenco. Não é um elenco que eu consigo cravar assim, nossa, vai brigar pelo título, não acho, mas é um time que consegue brigar pelo G6, G4 ali, ou até mesmo se virar aí um G8. Eu acho que é um time que consegue não passar preocupação, não consegue, não precisa passar sufoco, não precisa, que consegue não ficar com aquele desespero, né? Acho que é um time que consegue fazer 45 pontos o mais rápido possível, né? Que é o que a gente quer. Quando o time bate 45 a gente fica tranquilo. É um time que não vai passar sufoco. Eu acho que eu tenho quase certeza disso. A gente não pode confirmar, porque a gente não pode confirmar nem que o time é muito bem, nem que o time é muito mal. Mas o que eu vejo nesse elenco aqui, para título, acho muito difícil. Para ser rebaixado, a briga por não cair, também acho muito difícil. Mas para um G4, um G6, eu acho bem possível. E eu acho que o Corinthians consegue fazer isso. É bem palpável o G4, o G6, uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, tá bom? Então, o que vocês acham do jogo de amanhã? O que vocês esperam para esse jogo, tá? O Corinthians que provavelmente um pouco cansado, a ressaca do título, o cansaço de jogadores também que jogaram na data FIFA, jogadores que não teve nenhum dia de descanso, depois do título teve que fazer comemoração, entrevista e etc. Então não teve muito tempo de preparação, já está treinando hoje, já vai viajar, pegar o voo para Salvador, já para entrar em campo amanhã 8 horas da noite. Então os jogadores estão sim cansados, estão sim mais desgastados, como o do Bahia também está, mas em proporções diferentes. O Bahia também tem a Copa do Nordeste, porém eu acho que eles não estão tão desgastados como nossos atletas, mas eu tô confiante, vai ser um jogo muito difícil, o favoritismo tá pro Bahia, por conta de tudo, mando de campo, elenco menos desgastado, elenco mais inteiro, tá? E também, como eu posso dizer, já no embalo aí, com um elenco novo e etc. Então acho que o Bahia tá no favoritismo pelo mando e pro elenco menos desgastado do que os jogadores do Corinthians, tá bom? Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse pré-jogo, peço que vocês deixem seu like, inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com seus amigos, tá? Hoje aí eu consegui fazer um pré-jogo bem mais dinâmico com vocês, usando o Flash Score. Lembrando, não somos patrocinados pelo Flash Score, infelizmente, quem sabe aí esse vídeo chega nos caras, eles patrocinam a gente, ficarei muito feliz, mas é um aplicativo que eu uso muito para manter antenado, me manter bem mais dinâmico e bem mais certeiro nas informações para vocês, beleza? Um forte abraço, vai Corinthians! O Corinthians veio para vencer e o Corinthians vai voltar a ser o que era, tá bom? Vai Corinthians, valeu, falou, fui!